basicamente em três frentes. A primeira frente foram os programas sociais. Bolsa Família, todos esses programas que vocês já conhecem. Bom, esses programas, quando eles foram bolados lá atrás, tinha um outro negócio junto com eles, que era assim, você fazia o Bolsa Família, mas na mesma hora você criava cursos massivos para funções técnicas. Então você fazia o Bolsa Família, mas na mesma hora você começava a criar curso para digitador, para padeiro, para mecânico. Você criava o way out na mesma hora. A fase 1 saiu, a fase 2 ou não saiu. Mesmo assim, se gastou bem o dinheiro. 35 milhões de pessoas entraram no mercado consumidor. Tiveram coragem de fazer, era bem feito. Embora faltasse a segunda fase, que eu acho que a coisa seria completamente diferente com ela. Bom, aí foi um bocado de dinheiro. Outro bocado de dinheiro aconteceu nos últimos 2 anos principalmente, de renúncia fiscal. O governo tentou não deixar cair o emprego, fazendo o quê? Tirando IPI de carro, tirando IPI de geladeira, o diabo a quatro. Custou uma fortuna desgraçada, não serviu para muita coisa. Então esse dinheiro aí foi meio desperdiçado. A terceira frente onde se gastou dinheiro foi engordando a máquina do Estado. A máquina do Estado cresceu muito. Uma parte por ambição realmente do governo, que deixou a máquina do Estado correr solta e foi crescendo a máquina do Estado de uma forma violenta. Uma parte por causa da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é meio maluca, porque ela se mete em umas coisas que a Constituição não devia se meter. Cada R$1 que você arrecada a mais, 0,82 centavos estão automaticamente gastos. Porque a Constituição diz que qualquer dinheiro adicional que entra vai tanto para a educação, tanto para a saúde, isso para cá, isso para lá, e dirige tudo. Mas como é que a gente não sente hoje esse problema? Gente, a gente não sente porque como a Receita ganhou muita eficiência, muita competência nos últimos anos, a Receita subiu. Então a despesa subiu e a percentagem da despesa sobre a Receita não parece que cresceu. Só que se vier uma recessão, a Receita cai e a despesa não cai. Bom, e aí a coisa encrenca. A gente está correndo na zebrinha. A melhor forma de definir onde nós estamos hoje. O dinheiro efetivamente acabou. As contas do ano passado já não fechavam. Como é que se fecharam as contas do ano passado? Primeiro, fazendo aquelas negociações de refis enormes, né? Vocês lembram? Um monte de empresas grandonas tinham ações na justiça contra o governo ia, negociava e falava, olha, você deve 10 bi para a gente, você paga 4 e a gente faz um acordo, você tira da justiça. E com esse tipo de coisa, fizeram um volume enorme de dinheiro. Além disso, houve as privatizações, que aconteceram, não tinham acontecido nos últimos anos, aconteceram bastante no ano passado e gerou um volume legal de dinheiro. Outra coisa que ajudou a fechar as contas do ano passado foi o famoso carry-over. O que é isso? É o chapéu do final do ano. Você está na beirinha do ano, o ano vai acabar, o que você faz? Você para de pagar e paga só do lado de lá. E com isso você aumenta o superávit do lado de cá. Isso normalmente sempre existe, o presidente não vai deixar. Então os caras não têm a menor ideia de como é que eles vão fechar as contas, porque essa altura do campeonato as contas estão subindo e não se fecham sozinhas, sem algum grau de esforço até o final do ano. Muito bem. E aí a gente foi parar no ano que vem. Com que presidente? Não sei. Eu não sei quem que é o médico, mas o remédio, gente, está definido. Vai ter que fazer alinhamento de preços, realinhamento de preços, energia, petróleo, todos esses preços que todo mundo sabe que estão fora do lugar. Vai ter que fazer ajuste fiscal. Isso vai provocar uma inflação mais alta. Isso vai provocar a subida de taxa de juros. Isso vai provocar a inflação de serviço. Isso vai provocar algum grau de recessão e aumento do desemprego. Seja quem for o presidente, mesmo assim, isso não acontece no primeiro segundo. Então, o que acontece além disso? Pode esperar algum aumento de imposto. Pode vir só no cosmético, na cerveja, sei lá do que, na herança, algum aumento de imposto vai ter que vir também. Dado isso, você fala assim, e o tamanho desse ajuste é igual com qualquer presidente? Não. Não, pelo seguinte, como acho que a credibilidade do governo Dilma caiu muito,
mesmo ela hoje dizendo, olha, se eu continuar o ano que vem, eu vou fazer as coisas, eu troco o secretário do Tesouro, troco o ministro, faço ajuste fiscal. Imposto ela não fala que ela vai aumentar, não. Mas vai. Fala que faço ajuste fiscal, realinho os preços. Só que assim, como a credibilidade do governo é baixa, se você tiver a mesma presidente que nós temos hoje, pouco investimento volta no primeiro momento e não ajuda a amenizar essa pancada. Então, teoricamente, com a presidente Dilma, nós vamos precisar de mais ajuste do que a gente precisa com algum dos caras novos. Por quê? Porque eles entram com aquela credibilidade inicial de quem acaba de chegar, com isso um pouco, pelo menos, do investimento volta, e com isso você precisa de menos ajuste. Tá? A situação hoje é como se fosse uma gangorra, né? A credibilidade da presidente sobe e a bolsa cai, a credibilidade da presidente cai e a bolsa sobe. É isso que está acontecendo. Que é uma coisa meio infantil, meio primária, mas no fundo é o que está acontecendo hoje. Então, onde é que nós estamos? O que a gente pode esperar que aconteça nas eleições do ano que vem? Primeira coisa é assim, se eu tivesse que ser bem honesto mesmo, a melhor resposta para dar era, não tenho a menor ideia. Porque tudo que a gente fala, gente, é um puta chute. Por quê? Vamos tentar analisar o quadro. Vamos avaliar. Se a eleição fosse hoje, estava fácil. Estava reeleita a situação. Reelegia a Dilma por uma margem muito estreita e reelegia o Alckmin. Se a eleição fosse hoje, é fácil. Você pega o retrato de hoje, olha a pesquisa de hoje e responde hoje. É assim. Só que se você for analisar os dados históricos do Brasil, tudo que acontece antes da campanha da televisão vale muito pouco. 15% do cenário se forma antes da campanha da televisão, o resto tudo depois, e a campanha é 17 ou 19 de agosto. Além do que, a presidente Dilma caiu a credibilidade dela muito cedo, não foi nem a Copa do Mundo ainda, muito menos a televisão. Sabe quanto ela tem a televisão? Mais de 2 vezes a soma de todos os outros candidatos. Então, tem que errar muito para poder perder num cenário desse. Não é fácil. A coisa é complexa. E é muito cedo, se as pessoas que acham que as coisas estão definidas, gente, está total e completamente indefinido. Vou tentar dar mais um pouco do quadro de por que as coisas estão tão indefinidas. Por exemplo, quando a gente analisa os dados da última eleição e vê aonde a presidente Dilma ganhou, os estados de grandes populações, como São Paulo, Rio, o voto dividiu adoidado. Teve alguns estados onde ela ganhou com diferenças grandes. Entre os estados que ela ganhou com diferença grande está Minas Gerais, que passa com o Écio, e Pernambuco, que passa com o Eduardo. O que por si só diz o seguinte: a eleição vai ser muito apertada.